Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Comitê da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pela organização destas jornadas de música antiga que ajudam a fortalecer vínculos entre pesquisadores em um campo historicamente fragmentado na América Latina. Que eventos assim se multiplicam. Nessa linha integradora, tenho o prazer de apresentar um avanço do livro que venho coordenando desde 2024, com a participação de 13 musicólogos e etnomusicólogos, pesquisadores, docentes e instrumentistas de diferentes pontos da região. Seu título é Música Antigua, Perspectivas Críticas desde América Latina e será publicado em formato impresso e digital pela Vernon Press, editora acadêmica independente com sedes em Nova York e Madrid, com revisão por pares duplo cego e distribuição em bibliotecas universitárias. Como espírito decolonial, o volume toma distância crítica da historiografia eurocêntrica e abre um espaço comum para reimaginar a música antiga a partir da nossa região, examinando tradições historiográficas e metodológicas que, muitas vezes, não se ajustaram às práticas locais e geraram problemas em diferentes frentes. As temáticas dos capítulos foram definidas livremente por seus autores, com o propósito não apenas de abordar os efeitos da dependência do centro discursivo, mas também de propor metodologias e alternativas para mobilizar o campo. Como o livro se encontra na etapa final de revisão externa por pares, indicarei, por um lado, os autores dos capítulos internos e, por outro, apresentarei a sinopse de maneira anônima. Além do prólogo de Leonardo Weissman e do epílogo de Miriam Escudero, participam do volume Julio Mendívil, Cassiano Barros, Martín Eckmeyer, Letícia Zuccherino, Cecilia Trebuch, Marcus Held, Bárbara Pérez Ruiz, Alejandro Vera, Eduardo Quintela, Claudio Ramírez Uribe e eu, com uma introdução em um capítulo interno. Diante de critérios de autoridade rígidos e de circuitos de autoria reiterativos que frearam a renovação do campo, a seleção de autores que coordenei favoreceu tanto a qualidade intrínseca dos textos quanto a representatividade do conjunto. Convivem vozes de ampla trajetória com pesquisadores jovens, com temáticas e enfoques diversos, nutridos por instâncias internas de revisão por pares. Essa estratégia deu como resultado um volume que abrange desde historiografia musical, pedagogia e arqueomusicologia até a análise musical, a configuração da cena e a interpretação historicamente informada, respondendo a cenários locais e reverbera em contextos análogos na região. Para oferecer uma ideia mais detalhada do alcance do projeto, apresento a seguir uma breve sinopse do conteúdo geral. Os capítulos se organizam em três sessões. A primeira aborda a historiografia e pedagogia, a segunda, repertórios e circulação, a terceira, cena, discursos e instituições. A primeira sessão começa com o capítulo ¿De qué antigüedad hablamos cuando decimos música antigua en las clases de historia de la música en América Latina? O texto desconstrói a música antiga como período fixo ou um enfoque neutro, mostrando como reproduz lógicas de modernidade, colonialidade e retromania. Questiona o Big Bang gregoriano e rótulos exotizantes como o barroco musical americano e propõe entender a música antiga como atitude crítica e performativa, reenquadrada em tramas afro-asiático-mediterrâneas, americanas e andinas. O capítulo 2, Los sonidos prehispánicos, estudios arqueomusicológicos sobre los países andinos, traza un panorama do campo e propõe uma tipologia operativa. Identifica o giro de levantamentos classificatórios para a arqueoacústica e enfoques integrativos. Destaca casos de estudo como Chavin de Huántar e a iconografia musical Moshi. Aponta o viés a favor de aerófones em detrimento de idiófones e membranófones e conclama a passar de reconstruções a interpretações situadas com uma agenda ética sobre patrimônio e apropriações. O capítulo 3, considerações sobre as relações entre história da música, consciência histórica e música antiga, revisa a crise do ensino da história da música no Brasil, articulando o quadro moderno, marcado pela aceleração do tempo e pela desvalorização do passado, segundo Benjamin e Koselleck, como as carências estruturais locais apontadas por
Paulo Castanha, entre outros. A partir desse diagnóstico, o capítulo propõe recentrar a disciplina na interpretação e na consciência histórica, integrando prática e pesquisa para que o trabalho com fontes, organologia e contextos nasça do fazer musical e a ele retorne. Encerra a primeira sessão do capítulo ¿Por qué nos importaría la leyenda negra española? Esse quarto capítulo reconsidera o lugar da Espanha e o âmbito ibérico nas narrativas tradicionais a partir da historiografia da lenda negra, tema pouco atendido pela musicologia. Distingue um sentido estrito do fenômeno, entendido como campanha de propaganda em torno da recepção da brevíssima relação de Bartolomé das Casas, e outro amplo, como matriz de alteridade forjada com vieses orientalistas e antissemitas. Con base nisso, revisita o único estudo de conjunto em musicologia, ou de judicação, desde uma perspectiva latino-americana propõe repensar a relação entre a América Latina e a Espanha a seus efeitos na disciplina. A segunda parte se abre con destinos del canto llano na Hispanoamérica, miradas, enfoques e reflexiones. Esse quinto capítulo atualiza o estado da arte do canto llano entre os séculos XVI e XIX e questiona duas inércias: a narrativa solesmense de decadência e o uso indiscriminado de gregoriano para o caso americano. Propõe leituras situadas em geografias missionais multilingües e cartografa acervos agentes e oficinas tipográficas da cidade de México e de Puebla a Caracas. O capítulo também trata dos processos de mensuralização e da polissemia dos rótulos e defende comparar fontes, evitar anacronismos e reescrever a partir de contextos locais. O capítulo 6, El villancico religioso en Hispanoamérica colonial, un análisis de Big Data, oferece a primeira panorâmica quantitativa do gênero a partir de 2.146 registros. Identifica um auge entre 1660 e 1760 e um declínio a partir de 1770. Descreve mudanças estilísticas, queda da policolaridade, italianização, tonalização, padrões de autoria e de invocações e mostra que os textos circularam mais do que a música, abrindo uma agenda de catalogação interoperável. En contrapunto, o capítulo 6, Desafíos analíticos de los villancicos de negro poblanos, una propuesta teórica desde los estudios musicales, problematiza o llamado villancico de negro como un mero recurso cómico e propõe o modelo Arepos para seguir apropriações e ressignificações de possíveis traços afrodescendentes como fins catequéticos e políticos. A partir de dois casos, Venimos con Gran Contento, de Gaspar Fernandes, e Atentos al Baile, de Gutiérrez de Padilla, descreve texturas homofônicas com passagens responsoriais, explora cadeias léxicas de possível etimologia kikongo e demonstra a polivalência semiótica segundo públicos e contextos. A seção final focaliza a cena e as instituições. O capítulo 8, Música Antiga no Brasil, Trajetórias, Tensões e Alternativas Institucionais, reconstrói a historicidade do campo no país, do circuito alternativo e radiofônico de meados do século XX, com a chegada de Władysław Szorbow e Violeta Kundert e a criação do conjunto de música antiga da Rádio MEC, até uma profissionalização ainda irregular. Lê o caso à luz da noção de dupla periferia, desenvolvida por Melody Michel, e destaca o modelo da Universidade de São Paulo como referência nacional, marcado por um acervo de instrumentos históricos, continuidade performática, internacionalização regional, traduções críticas e articulação entre ensino, pesquisa e extensão. O capítulo 9, Ideología, autenticidad e identidad en la interpretación históricamente informada de los archivos musicales bolivianos, relee os arquivos misioneros de Chiquitos, Mojos e Covendo como tradições vivas e palimpsestos, como cópias oitocentistas e do século XX, ligadas a calendários festivos, evidenciando redes jesuíticas e franciscanas e questionando a ideia de repositórios estáticos. Discute a narrativa do resgate e a ideologia da autenticidade
contrapor regimes de legitimidade, tendo como estudos de caso a Capilla Musical del Cabildo Indigenal e o Ensemble Mojos, revisa o chamado Caso La Cena de Sucre e propõe substituir o resgate por cogestão e por critérios ético-políticos que devolvam agência e interrompam ciclos de violência epistémica. Em conjunto, o livro desloca o eixo da restauração sonora para uma atitude histórica crítica, comparada e situada que articula categorias, métodos, repertórios e instituições e delinea uma agenda regional para pesquisa, ensino e interpretação. Seu título não pretende sugerir que tenha faltado crítica na área, mas reconhecer que esses esforços dependeram majoritariamente de iniciativas locais e individuais, raramente articuladas em um projeto coletivo regional voltado a tornar visíveis os interesses, desafios e inquietações compartilhados que atravessam a música antiga na região. Por isso mesmo, este volume busca abrir, ou ao menos chamar atenção para, a necessidade desse espaço comum. Oferece novos pontos de vista, metodologias e modos de enxergar o campo a partir de diferentes pontos do continente, não apenas assumindo a consciência periférica como um valor, mas também convertendo-a em vantagem epistemológica, capaz de revitalizar o campo e de habilitar novas perguntas, métodos e alianças. Pode ser lido como um estado da arte sobre temas pendentes do campo e como plataforma para avançar rumo a questões ainda não plenamente imaginadas no universo da música antiga. Um campo constrangido por inércias herdadas, mas potencialmente mais amplo e dinâmico do que hoje parece. Como mencionei anteriormente, o volume encontra-se na etapa final de revisão externa por pares, restam ajustes menores à montagem e o envio à editora. Após isso, terá início uma revisão integral pela própria editora e por uma especialista da área antes da publicação. Se não surgirem contratempos, espero que o livro esteja disponível por volta de meados do próximo ano e que eu possa apresentá-lo formalmente em outros congressos da região. Agradeço novamente aos organizadores do evento e a quem acompanhou esta comunicação de forma remota.